Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom sábado para todo mundo. Eu espero que todo mundo tenha tido, melhor dizendo, né? Um bom sábado. E que aproveite aí as baladas do sábado à noite, né? Como diria Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? E eu sei que vocês esperam falar de futebol, eu sei que vocês esperam ouvir sobre o Internacional e hoje vamos ouvir sobre Internacional e sobre Fluminense, porque daqui menos de 20 dias, 18 dias, temos a primeira semifinal da Copa Libertadores. E temos aqui do meu lado, obviamente, o Lucas Colar, e aqui embaixo, se a gente vai falar de Fluminense, não tem outro para falar mais de Fluminense que não o Leandro Dias, do Netflu. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite. Boa noite, Alexandre, Lucas, toda a galera do Voz do Gigante. Uma alegria estar aqui com vocês, debater sobre esse jogo importantíssimo. Acho que é o maior Fluminense Internacional desde a final da Copa do Brasil, lá dos inícios dos anos 90. A gente vai debater aqui um pouquinho sobre esse jogão que acontece no finalzinho de setembro, início de outubro. Meu garoto. E aí, Luquinhas? Como é que tu tá, meu querido? Tem muita coisa para acontecer até Seleção brasileira ontem, seleção brasileira ganhou. O Luquinhas é dinizista, tá? Eu sou adepto do dinizismo, viu, Leandro? Eu tô vivendo um momento duro aqui, né? Porque eu sempre defendi o Fernando Diniz aqui com unhas e dentes e me cai Inter e Fluminense do Fernando Diniz, na semifinal da Libertadores. Mas enfim, né, cara? Boa noite para todo mundo. E vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Claro que o Fluminense tem compromisso até o jogo aconteceu, o Inter também. O Inter tá numa situação até mais delicada que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas a nossa cabeça tá no Maracanã, né? No dia 27 contra o Fluminense, jogo de ida. E claro que a gente vai poder desmembrar um pouquinho esse Fluminense pra gente ter uma ideia do que nos aguarda aí na Libertadores. É que, tu sabe, ô Leandro, é claro que a gente, até um pouquinho fora do ar, a gente tava falando, né? Pô, em 18 dias muita coisa pode mudar, né? Mas eu queria falar contigo sobre a questão, principalmente data FIFA. Eu, pelo menos, como não vivo aí o Fluminense, acho que o Inter, entre aspas, tem uma certa vantagem nessa data FIFA, né? Porque enquanto o Diniz está com a seleção brasileira, o Cudê está aqui trabalhando, né? Sábado, domingo, sem folga e tudo mais. Como é que tu enxerga essa questão data FIFA ou como é que é até trabalhado data FIFA dentro do Fluminense? É uma discussão até muito grande aqui no Rio, né, amigos? Porque... E não foi só o Diniz, né? Tá lá o Diniz, tá o auxiliar imediato dele, o Eduardo Barros, e o preparador físico principal do Fluminense, Marcos Seixas, que já vinha sendo convocado, já faz parte da seleção até antes da contratação do Diniz pela CBF. Nesse momento, cara, o Fluminense está vivendo, né, uma lua de mel com a torcida, tá todo mundo feliz, todo mundo muito esperançoso de, enfim, a gente conseguir esse título da Libertadores. Então as críticas, elas meio que evaporaram. Você tem ali um ou outro que, de fato, vão se incomodar com isso, e eu tô nessa linha aí. É uma coisa que não me agrada, eu acho que é ruim para o Fluminense. Eu não sei se é um malefício tão grande a ponto de atrapalhar o planejamento. Eu não acho que o Fluminense vai jogar menos ou mais, porque o Diniz vai ficar aí esse tempo na seleção, junto com outros dois componentes da comissão técnica. Mas bem não faz, né? O Fluminense está com a sua comissão permanente, né, capitaneada pelo Marcão, foi jogador do clube. É uma comissão que geralmente o Fluminense utiliza quando há uma troca de treinador, né? Sai um treinador, vem outro, aí tem aquele período para você fazer a contratação, entra essa comissão permanente para poder tapar o buraco, e o Marcão tapou o buraco várias vezes, né? O Fluminense, antes do Fernando Diniz, contratou vários treinadores, o Daí Helman, que vocês conhecem, ele deixa o Flu, vai para o mundo árabe, entra o Marcão, depois o Roger Machado, que vocês também conhecem, em 2021 da mesma forma, o Oswaldo de Oliveira, o Marcão está sempre ali tapando o buraco. Ele vai tapar buraco por um período curto, é verdade. De novo, não acho que vai ter uma influência absurda no modo do Fluminense jogar, na parte física, não acredito nisso. Mas, de novo, é melhor você ter o seu treinador, sua comissão técnica, do que não ter, né? Então, fica essa ressalva aqui, não é algo que me agrada, não acho que é bom para o Fluminense, mas também não vejo um problema absurdo, não acho que isso vai ser decisivo para poder definir o rendimento do time em relação ao Internacional.
Isso é muito louco, né? Porque a gente falou sobre isso aqui e eu tenho como ideia, assim, a diferença do Inter pro Fluminense nesse momento é a seguinte: o Diniz, ele já tem implementado o seu sistema de jogo. O Diniz não chegou ontem, o Diniz chegou em abril do ano passado, então ele tá mais de um ano no comando do Fluminense. Eles saíram ou não, eu imagino que daqui uma semana ele volta e vai, ó, gurizada, é isso aqui, né? Volta ao normal. Tem jogos do Brasileirão onde ele vai conseguir comandar o time e voltar tudo ao normal. O Cudê não, o Cudê chegou ontem, né? O Cudê chegou a 11 dias do jogo contra o River. O Inter passa pelo River da forma como foi, aí ganha um respiro, passa pelo Bolívar e agora ele tem 11 dias, né, aqui no CT, sem os principais jogadores, é verdade, ele não vai ter 6 atletas nesse período, mas tá ali, tá no dia a dia e claro que esses 6 atletas que estão fora, talvez o que pese a favor do Inter neste momento é o fato de serem caras experientes. Caras que entendem talvez mais rápido o processo. Ó, isso, tá, vamos lá, vamos fazer. O que a gente já pôde ver contra o Bolívar, onde ele bota uma linha de 5 e consegue se adequar e trazer um resultado positivo lá de La Paz. A minha pergunta é a seguinte, Leandro: como é que o Fluminense está encarando esses jogos que antecedem Fluminense e Inter do Maracanã? Porque a gente está vendo que o Fluminense ele vive um momento melhor que o Inter no Brasileirão. Ganhou do Fortaleza agora no finalzinho do jogo. Não tem o Maracanã, é verdade, que está fechado. Mas como é que vocês estão enxergando isso? Porque o Inter ele não pode se dar tanto ao luxo de preservar tantos jogadores. Vai ter que colocar a força máxima contra o São Paulo na quarta-feira para vencer e quebrar essa sequência de 10 jogos sem vencer, mas depois tem o Atlético Paranaense no sintético, onde o Inter vai naturalmente preservar jogadores. E o Fluminense, como é que está tratando esse foco dividido com o Brasileirão? Olha, Lucas, vou citar o exemplo do jogo do Fortaleza, né? O Fluminense jogou com uma equipe titular, né, inteira, só não atuaram o Nino, que foi poupado, e o Ganso também, que estava com uma lesão. De resto, jogou todo mundo, Felipe Melo também. Felipe Melo ficou como opção. Aliás, ele joga, né? Depois ele sai. Então, cara, tem variado muito aqui. A verdade é essa, né? Porque a gente precisa fazer uma consideração importante. O Fluminense ano passado jogava muita bola. Assim, para mim, o Fluminense em 2022 ainda jogava mais bola do que 2023. Né? Essa é a minha visão. Mas começa 2023 muito bem também. E jogando um futebol, assim, talvez em alguns momentos mais vistoso até do que 22. Mete 4-1 no Flamengo na final do Carioca, faz 5-1 no River Plate no Maracanã, 7-0 no Volta Redonda, que era a sensação aqui do Campeonato Carioca, um time dos times pequenos é o mais forte já há alguns anos. Então, assim, o Fluminense está me encantando todo mundo. Mas a partir de abril, coincidentemente, quando sai o Alexander, que era um ponto de equilíbrio no nosso meio-campo, o time começa a dar uma patinada no que tange a desempenho, não resultados. Resultados vinham acontecendo mesmo com futebol não tão agradável, não tão divertido assim. E a verdade, meus amigos, é que o Fluminense ele voltou a trazer uma confiança maior na sua torcida agora, nos jogos com o Olímpia. O Diniz ele muda a forma da equipe jogar, barra o Lima, que é um jogador muito criticado, não é um mau jogador, mas vinha atuando mal, né? E ele coloca uma formação ali, basicamente com bola, um 4-2-4, que o Olímpia só não saiu do Rio goleado porque os deuses do futebol eles não quiseram. Porque o Fluminense Foi amassou o uma massa. Olímpia. O Olímpia, assim, a impressão que eu tive é de medo. O Olímpia ficou com medo de jogar contra o Fluminense. Foi um 2-0 bem não condizente com o que o Fluminense fez na partida. A E lá gente, também. Leandro, até assim, uma visão nossa aqui, né? Que não é torcedor. A gente falou sobre isso depois. O Olímpia parecia assim, ó, tomou 2, não tá legal, né? Foi Tá embora bom, assim do dois tá Maracanã. bom. Não, Tá tá, bom. Não tá bom, saíram de 2 trás tá com 2 a ótimo 0. pra mim. Ah, maravilhoso, ó, tô grande na foto agora porque não tomei mais, né? Foi um passeio do Fluminense, né? Foi um jogo difícil, na verdade, porque o Olímpia se fechou muito bem. O Fluminense até não cria tantas chances assim, mas as chances que criou, assim, poderia ter feito ali um 4-0 tranquilamente. Então, assim, a torcida voltou a confiar mais no time a partir desses jogos com a mudança tática, né? Entrou o John Kennedy, que é um garoto de muita qualidade, tem faro de gol. Nessa formação aí que eu falo que com bola é um 4-2-4 e sem bola é um 4-4-2, porque o John Arias e o Keno que atuam pelos lados, eles voltam para poder fechar uma linha de 4 nessa segunda linha de 4 e deixa o John Kennedy e o Cano na frente.
Então, assim, o Fluminense no Campeonato Brasileiro, ele tem variado, vamos dizer assim, na sua importância do jogo. Contra o Fortaleza foi um jogo chato até, modorrento. É verdade que o gramado do Raulino estava horroroso. O Fluminense veio num jogo desgastante contra o Olímpia, estava talvez cansado, a gente entende. Mas, assim, a impressão que dá é que no Brasileiro, que o time faz uma boa campanha, em algumas partidas meio que deixou de lado, focando muito na Copa Libertadores, que é a nossa obsessão desde sempre. Então, mas, por exemplo, vamos jogar contra o Vasco dia 16 no sábado. Sim, vai com o time titular, não tem a menor dúvida, e vai para ganhar no Vasco. O Fluminense se manter entre os 6 primeiros. A ordem aqui é ficar entre os 6 para jogar Libertadores ano que vem, né? E ir com tudo para Libertadores. Assim, é uma obsessão do presidente até o roupeiro, da torcida. Nós que falamos de Fluminense, assim, a Libertadores é um sonho nosso. Muita gente acha que 2008 não acabou, né, com aquela perda para a LDU, que a cicatriz só vai ser aberta, só vai ser fechada agora, se ganharmos. Eu penso um pouco diferente, mas eu entendo essa relação que a torcida tem com isso. Então, cara, o brasileiro, assim, um clássico, vai com tudo. É um jogo fora de casa que vamos lá, a gente entende que possa perder, bota lá um time misto e tal. É difícil de poupar, mas eu falo em relação ao envolvimento. O Mas é envolvimento que, da ô galera Leandro, Libertadores. é que tem uma questão também, né? Que vocês, assim, tem uma questão. Eu acho que são dois ingredientes junto nessa parada aí de desmobilização ou mobilização do Campeonato Brasileiro, né? Que nem tu disseste, vai jogar dia 16 agora contra o Vasco. Clássico, né? Ninguém quer perder pro Vasco, né? É como se o Inter fizesse agora um Grenal no final de semana. No dia 13, em vez de ser o São Paulo, seria o Grêmio. Cara, vai com todo mundo e vamos ganhar dos caras. E tem o segundo ingrediente, que é o Botafogo, né? Que também é um rival e tá ali na frente. Então, claro que o Botafogo que fez também, né? Muitos dos clubes desdenharam do Campeonato Brasileiro, né? Porque dificilmente buscam agora. O Inter, por exemplo, jamais vai buscar o Botafogo, talvez o Flamengo, talvez o Palmeiras, sabe? Mas vocês têm essas questões particulares aí dos confrontos diretos aí do Rio de Janeiro, né? Isso também é um complicador. E em casa, né? O Fluminense é o único invicto do Campeonato Brasileiro jogando em casa, né? Jogamos 12 partidas, foram 9 vitórias e 3 empates, sendo que desses 2 empates, dos 3 empates, 2 foram em Volta Redonda, que não é exatamente a nossa casa, né? É um estádio que fica mais ou menos 2 horas daqui, é um estádio menor, né? Cabe ali 10, 15 mil pessoas, no Maracanã caberam 60, 70. Mas eu acho que esse envolvimento em casa o Fluminense tem tido, né? Tanto que a campanha fora de casa não é boa. O Fluminense só tem 2 vitórias fora de casa, contra o Cruzeiro e o América Mineiro. E tá desde maio sem ganhar fora de casa. É um problema, né, do Fluminense, não consegue ganhar fora de casa. Ganhamos agora do Olímpia, né, de 3-1, depois de mais de 3 meses, a gente conseguiu essa vitória. Mas o envolvimento acho que depende muito do jogo, do adversário em si e o fator casa. Quando o Fluminense joga no Rio, vai para dentro, a torcida não coloca menos de 30 mil pessoas no Maracanã, né? Acho que o Fluminense é a 6ª ou a 7ª maior média de público do brasileiro, agora não me recordo exatamente. Então, acho que esse envolvimento em casa é muito grande, porque a torcida tá junto. E em clássico, cara, você falou do Vasco, assim, o Vasco hoje tem uma relação muito bélica com o Fluminense, assim. A gente diz que o nosso rival que a gente mais gosta de vencer é o Flamengo, mas o Vasco ele tem uma situação que eu lamento muito, que é quase como um inimigo. E dos dois lados, assim, é uma raiva muito grande que os dois clubes, as torcidas sentem uma pela outra e não é bom, não é nada saudável, mas é o que acontece hoje aqui no Rio. Então, contra o Vasco, o jogo vai ser no Engenhão, vai ser um jogo assim que realmente a galera o Fluminense vai entrar com tudo para conseguir a vitória. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Leandro, porque tem esse jogo contra o Vasco que é no Engenhão, né, no Newton Santos, o mando é do Vasco, e depois o Fluminense joga contra o Cruzeiro, são os jogos que antecedem o Inter. Esse jogo é em Volta Redonda, Fluminense e Cruzeiro? Não, Ou não tem Maracanã. lugar definido? Maracanã? Já vai estar aberto o Maracanã. Maracanã? Vai estar aberto. Porque Maracanã, o jogo é 9h30. é uma particularidade, né, que a gente tem visto aqui, a gente acompanhou o jogo contra o Olímpia e viu que o gramado estava realmente bem ruim, o Inter jogou contra o Flamengo também no Maracanã, né, recentemente, e há todo um debate sobre esse gramado do Maracanã, como estão as coisas. Então, o que tu pode dizer para nós aí sobre o palco do jogo, sobre o estádio histórico do Brasil, né? Não preciso nem falar sobre a importância do Maracanã, mas tá legal, né? O que tem de promessa para
para a decisão em si, que é o jogo que mais importa, mais do que o Fluminense Cruzeiro, o Fluminense Inter. Vasco Fluminense vai acontecer no Engenhão justamente porque o gramado está mais uma vez passando por recuperação, né? Para o jogo do Inter, eu acredito que vai estar tinindo, né? O Fluminense e o Flamengo fazem um esforço muito grande para manter o Maracanã. É um equipamento extremamente caro, muito caro. Pra vocês terem ideia, foi um jogo contra o... Cara, agora foi... Não, Fortaleza foi lá no Raulino, enfim. Foi um jogo recente agora, que a América receita Mineiro, da né, foi. partida foi 1.600.000 reais. E a despesa foi 1.400.000. Era um jogo Nossa. comum, um jogo com 35 mil pessoas. Então, assim, é um estádio que praticamente, se não der um público acima de 30 mil, 32 mil, é prejuízo garantido. É um equipamento extremamente caro. E o Flamengo e o Fluminense, cara, fazem um esforço hercúleo para manter aquilo ali. E aí tem a questão com o Vasco. O Vasco, ele acha que tem direito de jogar lá, eu também acho, mas ele também não quer segurar algumas pemas ali, sabe? É um assunto delicado, caberia uma live Quer de comer o 3 horas. filé, mas não quer roer o osso, é mais ou menos isso. Exatamente. Exato, Exatamente. mas isso é assim, é entre três a divisão, o governo, o Flamengo e o Fluminense, ou só Flamengo e Fluminense Só mesmo na Flamengo e questão? Fluminense. Porque a realidade, a concessão, né, a licitação, o governo está só empurrando, não faz nunca. E aí fica renovando essa concessão para Flamengo e Fluminense, né? Então, os dois que seguram as pindaíbas do Maracanã, uma delas é o gramado, se joga muito, né? E no jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, que o Vasco venceu por 1-0, choveu muito aqui no Rio. Então, assim, o gramado já estava horroroso, danificou mais. Não foi por causa do Vasco, vamos deixar isso claro. O gramado ficou ruim por causa do jogo do Vasco. Não, não foi por causa do jogo. Claro que prejudicou, porque choveu muito e o Vasco jogou em 10 horas depois que o Fluminense atuou. Mas, assim, acredito que para o jogo do Inter vai estar numa qualidade boa. Já vai reabrir agora para o Flamengo e São Paulo, né? Também a final da Copa do Brasil. Então, por isso que o Vasco não pôde jogar contra o Fluminense lá também, né? O Flamengo não permitiu, e enfim, acho que tá certo, né? Ele tá mantendo o estádio, tudo lá, as contas que são altas, mas acredito, né? É uma fé que eu tenho, que para o jogo contra o Inter o gramado esteja em boas condições. Se não está excelente, eu não sei, mas em boas, certamente, em relação ao que estava, vai melhorar sim. Você falou há pouco também do Ganso com uma lesão, né? Tinha sido poupado e tal. O príncipe, claro, tem o Keno, tem o Cano, tem agora o John Kennedy também jogando, né, o fino da bola, mas me parece que meio que o Alan Patrick de vocês é o Pedro Henrique, é o Paulo Henrique Ganso, né? Me diz o seguinte, como é que tá ele fisicamente, como é que tá ele a respeito até inclusive dessa sequência de lesão e ter sido poupado aí? Porque talvez seja o grande maestro aí hoje, de repente, do meio-campo do Fluminense, né? O Ganso, cara, tem uma importância, eu diria que ímpar, porque é o jogador que faz a bola circular no meio-campo, né? De fato, o maestro, né? Mas ele não vem bem tecnicamente, já há algum tempo, né? Ele ficou fora por uma lesão que não é grave, acredito que vai jogar contra o Vasco no sábado, dia 16. Mas o Ganso hoje não é, talvez, nem o quarto, quinto melhor jogador do Fluminense, né? Para mim, o melhor disparado se chama John Arias, tá jogando muita bola. O melhor, para mim, é o melhor jogador do Fluminense já desde 2022. O Cano, aquele cara que coloca a bola para dentro. E o Ganso, cara, assim, a gente sente muito a falta dele porque não temos no nosso elenco um jogador com essas características. O cara que vai ditar o ritmo do time. Segurar na hora que tiver que segurar, cadenciar, acelerar também, porque todo mundo diz que o Ganso é lento. Ele é lento, mas ele faz a bola correr, né? Mas não vem um grande momento, não. O Ganso caiu de produção, talvez nos últimos 2, 3 meses. Já tinha gente até cogitando uma barração do Ganso para um menino que chegou do México, que é um uruguaio, o Léo Fernandes, né? É uma característica diferente, é um meia que joga pelo lado. Não vejo como esse meia central. Veio o Daniel do Bahia, que é cria do clube também. É um jogador de qualidade, mas assim, é complicado comparar com o Ganso. Mas a falta que ele faz, cara, independentemente da fase dele, é muito grande, né? Porque ele é o cara que, de fato, vai ter a leitura do jogo, né? Tem um QI para futebol muito elevado. E mesmo em má fase, eu não tiraria o Ganso. A gente tem outro Ganso no banco? Não tem. Então, deixa ele lá, porque de vez em quando, mesmo mal, pode achar um passe, uma jogada, e faz a diferença pra gente.
Isso a gente vem falando aqui, né, Leandro? Porque a visão que eu tenho é a seguinte: o Fluminense, ele não é o Bolívar. Ele não é o Bolívar. O Fluminense é muito melhor que o Bolívar. Ele tem muito mais qualidade. E o Inter, ele é melhor e muito melhor que o Olímpia. São times completamente diferentes que o Inter atropelou o Bolívar 3-0 no agregado. O Fluminense também 5-1 no placar agregado contra o Olímpia. Tu falou antes, né, que o Fluminense parece ter encontrado uma nova forma de jogar, né, com o Kennedy tirando o Lima, colocando quase 4 atacantes ou 4 caras do meio para frente em dado momento do jogo. Isso é planejado contra o Inter também? Porque a gente vê assim, bom, o Cudê ele tem uma característica ofensiva, o time dele morde, pressiona, quer a bola, quer jogar diferente do que era o Inter do Mano, que a gente viu aí contra vocês, né? Bom, dá a bola para o Fluminense, a gente se toca aqui, tenta uma escapada para tentar um resultado. Só que esse jogo ele tem uma particularidade. Todo mundo sabe a característica do Diniz, posse de bola e sair de trás para ter ela limpa lá na frente. Só que é um jogo de mata-mata. É uma semifinal, né? Então, daqui a pouco, um erro estratégico num jogo de ida, tu pode botar tudo a perder. O Fluminense, imagino que pense o jogo do Maracanã como o seu jogo. Levar uma vantagem para decidir aqui no Beira-Rio, e o Inter quer trazer, né, o voltar vivo para decidir em casa. O Diniz planeja essa manutenção do time mais ofensivo, mais aberto, mesmo que o Inter tenha um pouquinho de qualidade ali na frente, com Alan Patrick, Wanderson, Valência, né? Caras que têm a capacidade de decidir um jogo, ou daqui a pouco pode pensar num modelo um pouco mais fechadinho aí, botando o Martinelli, que também vem entrando em alguns jogos, o próprio Alexander, que tu citou, né, também vem voltando, parece que entrou no segundo tempo contra o Olímpia. Como é que tu enxerga que o Diniz vê esse jogo contra o Inter aí no Maracanã? Olha, como você falou, Lucas, o Fluminense no Maracanã, ele vai tentar, a verdade é, tentar eliminar o Inter no Maracanã. É o que eu imagino. Tentar resolver a parada no Maracanã. A gente sabe que, todo mundo sabe, vai ser o confronto mais difícil que o Fluminense teve até agora na Libertadores, né? Porque o jogo do River lá, assim, é muito difícil jogar com o River. Eu tava lá, fui no Monumental, a gente não teve a menor Lá é chance, mas também complicado, lá é duro. é. Mas assim, a Fluminense também não teve nenhuma postura. O Fluminense, em nenhum momento lá contra o River, teve intenção de fazer alguma coisa ali. Tentou empatar de uma maneira totalmente equivocada e perdeu de 2-0. Então, assim, o Fluminense vai tentar resolver a parada no Maracanã, o que eu imagino. Em relação à escalação, eu acho que está cedo ainda, até porque tem questões de lesão. O Alexander ficou muito tempo fora, né? 3 meses. Muitos torcedores, influenciadores, jornalistas tricolores queriam que o Alexander começasse o jogo contra o Olímpia lá, justamente para tentar fechar mais o time. Eu falei, e eu sempre fui contra, falei, não, eu acho que tem que jogar da mesma maneira. Porque eu penso o seguinte, Lucas, Alexandre e amigos do Vozes, não é o campo que vai determinar, na minha visão, como você deve jogar. Claro que a torcida tem a sua influência, a pressão, o adversário vai atuar talvez de uma forma diferente, mas eu acho o seguinte, você tem o seu jeito de jogar, você tem a sua qualidade, você tem que jogar da mesma forma em qualquer lugar. Mas o Fluminense mudou contra o Olímpia, por isso que eu falo que é um ponto de interseção, porque fora de casa o Fluminense vinha sendo uma equipe extremamente previsível e até, por incrível que pareça, covarde. Algo que não caracteriza em nada o trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara corajoso. E ele foi, e é por isso que a gente, no agregado, nós fizemos 5-1 no Olímpia, porque tivemos coragem para jogar aqui e lá. E lá foi um jogo mais fácil do que aqui, apesar da bola aérea do Olímpia ter sido um tormento. Então, cara, escalação é difícil dizer ainda, mas eu acredito que ele vai manter a formação, ainda sem nenhuma informação concreta, mas perdão, pelo que o Fluminense vem jogando. Eu acho que ele mantém a formação e principalmente o modelo. Então, eu acho que vai fazer a pressão com os 4 homens de frente, tentar roubar essa bola do Internacional para poder fazer um gol e abrir o caminho. Eu acho que é o que eu imagino para esse primeiro jogo. E aí, claro, dependendo do resultado do segundo, como você falou, o Inter não é o Olímpia. Eu não imagino que o Inter vai ficar cruzando bola o tempo todo. Então, talvez haja sim uma responsabilidade defensiva a mais, mas, cara, como você falou, fechadinho, não acredito. Não é característica desse Fluminense, do Diniz. Se jogar fechadinho, não sabe fazer isso. Então pode acabar se lascando.
Quero mandar um abraço para todo mundo que está com a gente aqui. Também quero pedir para tu deixar teu like, né? Deixa teu like aqui no nosso conteúdo que ajuda pra caramba. Tu tá chegando novo por aqui, veio com a galera da Netflu aí, com o Leandro Dias. Então te inscreve no canal também, porque tem sempre muita informação do Internacional. Pra galera do Inter, que também quer saber de Fluminense, vai lá no Netflu e se inscreve. Também tem um baita site, né? É muito bacana o trabalho dos guris lá no Rio de Janeiro. E te lembrar que a KTO é a nossa parceira aqui, kto.com, te faz teu cadastro e usa o cupom VOZES para ganhar 20% de free bet. E aí se divertir, né? Porque KTO é onde a diversão acontece. E a Pesto Comunicação, nossa grande parceira também aqui, pode ajudar que a tua marca, que o teu perfil, que daqui a pouco a tua empresa seja um pouco mais relevante do que está sendo nas redes sociais. A Pesto Comunicação, ela é especialista em engajamento e tudo relacionado às redes sociais aí e principalmente o foco no teu público-alvo, beleza? Também tem um cupomzinho lá legal, né? Porque todo mundo gosta de desconto. Vozes 10 te dá 10% de desconto em todos os serviços que a Pesto Comunicação faz. É claro que a gente estava falando, ô Leandro, até para a gente começar também a encaminhar aqui o nosso papo do ataque, né? O dinizismo e toca bola e faz gol, isso e aquilo, né? Sempre do ataque, pensa sempre para frente. Mas tem um cara que legal te ver isso, cara. Legal te ver falar isso. Eu gosto quando tu fala isso. né? Isso. É que eu gosto do futebol do Diniz, só para contextualizar. Eu gosto do futebol do Diniz. Eu vou recortar esse print aqui depois. Eu tô quietinho porque nessa semifinal eu não posso falar nada, né? Tem que ficar quieto. Eu só tô olhando tu falar isso. Que a questão é assim, ô Leandro, o que eu digo? É um futebol bonito, é um futebol bem jogado, mas ainda precisa de títulos, né? O Diniz, ele claro que monta os seus times muito bem, né? O Fluminense agora é uma grande prova, né? Mas São Paulo também, quando jogou, o São Paulo joga bonito e tal, beleza, mas o que ganhou? Né? Às vezes a performance tem que também estar aliada à questão de título e enfim, vencer campeonatos. Mas tem um cara, ô Leandro, que eu acho que a gente, no último jogo que jogamos contra o Fluminense, te deu muita liberdade. E eu queria saber um pouquinho sobre Marcelo. Eu queria que tu me falasse como é que tá o ambiente do Marcelo no Fluminense, teve, né, até a notícia, né, de que ele não se dava muito bem no vestiário e tal. Enfim, conta um pouquinho do Marcelo para nós, porque, olha, eu acredito que o Cudê não vai ser o que o Mano foi, né? Deixar o Marcelo tão livre. O Marcelo, a gente brinca nas lives aqui, né? O Marcelo pegava a bola, olhava, pensava, se eu jogar lá para a direita, de repente fica uma boa, mas eu vou dar um cruzamento lá para a esquerda, lá o cara tá em... Ele tinha 5 minutos para pensar. Desesperador. Nossa, a gente na maratona ficava aqui, meu Deus, cara, e o marcador a 200 metros do Marcelo, né? É um cara muito cerebral, não tem como deixar ele pensar. Fala um pouco do Marcelo, por favor, para nós, cara. O ambiente hoje do Marcelo, na verdade, cara, aquela notícia que saiu, ela foi muito controversa, gerou até uma crise aqui do jornalista, que foi o Gabriel Amaral, que deu informação com o próprio presidente. O presidente chegou a xingar o Gabriel. Um negócio meio complicado aqui, ele teve que dar uma recuada, que eu até discordo. Aí também, então. Acontece aí também, então, esse tipo de coisa. Muito. Mas ele não é identificado, né? Ele não é identificado, ele é da mídia tradicional, correto? Não, o Gabriel é do canal Raiz Tricolor, que é o maior canal. Entendi. Tem mais de 200 mil inscritos, assim, um canal que faz muito sucesso com a torcida. E ele deu essa informação, muitos jornalistas confirmaram, replicaram, mas acabou sobrando para ele, né? E aí o presidente foi em cima. Os identificados são os piores lá também, ô Lucas. E nós sabemos disso, né? A gente sofre aqui com o presidente já há muito tempo. Mas assim, cara, e aí gerou essa discussão do presidente com ele, com xingamentos, enfim, foi uma coisa horrorosa. Mas enfim, cara, o que eu posso de informação dizer é que o ambiente sempre foi bom, assim, a gente não teve informação de um ambiente complicado com o Marcelo, pelo contrário, né? E, cara, o que eu posso dizer do Marcelo, acho que é o que vocês já sabem, né? O Marcelo é um craque, é um armador que joga na lateral esquerda. E ele ficou mais velho e, tecnicamente, ele não piorou. Mas, fisicamente, Alexandre e Lucas, assim,
vai ser uma loucura que eu vou falar aqui. Esse cara tá maluco, ele tá contando história para os torcedores do Inter e tal, mas, cara, com essa nova formação do Fluminense, que hoje é um time muito mais objetivo, muito mais vertical do que era, e eu até contestando que muitas pessoas falam, o Diniz é um treinador de uma nota só, essa é uma das maiores mentiras que podem ser ditas. O Diniz é um cara que varia demais o esquema, ele tem uma forma de jogar, mas variando, e hoje o Fluminense é uma equipe que não joga o futebol, mas tão atrativo, tão maravilhoso, espetáculo, mas é uma equipe muito mais competitiva e muito mais vertical, com o Diniz e com essa formação que ele tem colocado. E isso você acaba tendo alguns custos. Então, assim, da maneira como o Fluminense está jogando hoje, eu não acho que cabe o Marcelo. E você vai falar, pô, vocês têm o Diogo Barbosa? Eu não, também fui contra a vinda do Diogo, acho que o Fluminense poderia ter ido ao mercado buscado um nome mais jovem, menos previsível. Mas, cara, o Diogo tá jogando muita bola. A gente tem que ser honesto aqui. E ele é um cara que faz o que o Marcelo não consegue. É o cara que pega a bola, que vai passar, que vai dar opção de passe, que vai para a linha de fundo, que vai cruzar, que vai voltar para poder armar. Não dá para você pensar isso, Marcelo. Marcelo, a bola vai chegar nele, meu amigo. Pode sair coisas maravilhosas. Geralmente sai. Mas e sem bola? Futebol é com e sem ela. Sem bola é o caminho para qualquer adversário. Então, assim, hoje eu não acho que cabe o Marcelo, que já está um tempo fora, machucado. O Marcelo tem um problema crônico de panturrilha que o acompanha há pelo menos 7 anos, desde a época do Real Madrid. E é um jogador de 35 anos que, sim, você vê fisicamente que ele não está na sua melhor forma, né? Então, assim, para esse modelo, o Marcelo eu acho que pode prejudicar. Se a bola chegar no pé dele, talvez ele consiga achar um passe, fazer um gol, porque ele é um cracaço de bola. Mas privilegiando o modelo, hoje, nesse momento, eu não tiraria o Diogo. Acho que o Marcelo teria que ser opção ou para uma outra posição, para o meio-campo, ou para entrar no segundo tempo. Eu acho que para esses confrontos com o Inter, voltar com o Marcelo, na condição física atual dele e o futebol que o Diogo tem jogado, tem sido muito mais útil para o time, eu acho uma temeridade. Para encaminhar da minha parte, Leandro, e já te agradecendo aqui a presença, pô, tu sabe que tu é quase um sócio aqui do VDG, né? Tá sempre com a gente quando se trata de Fluminense. E certamente vamos falar muito aí nessas duas decisões, né? E a gente sabe que vocês fazem um trabalho muito bacana aí também no Netflu. Eu queria um pouco da tua visão sobre o Inter. Afinal, a gente tá aqui no dia a dia, a gente fica um pouco meio cego às vezes, né? A gente olha, o Inter e tal, aquela coisa toda, né? O dia a dia, o treino. Mas e quem tá de fora? Quem olha o adversário? O que vocês esperam encarar aqui? Não só aqui no jogo do Beira-Rio, né? Mas nesses 180 minutos, o Internacional. Bom, o Inter é extremamente diferente em relação do Mano Menezes, né? Daquele do Mano. Se o treinador fosse humano, eu estava muito mais otimista, não tenho a menor dúvida. Não, nem Nunca teria gostei chegado. Seria dele. o Bolívar ou o River, pode ter certeza. Pois é. A verdade, amigos, é que todo mundo estava esperando uma semifinal River e Flamengo, né? Vamos falar que as verdades, né? Acho que eram os grandes favoritos para chegar, né? Sem dúvida. Mas aí o River cai para o Inter. Claro que não é como posso dizer, uma zebra como foi o Bolívar contra o Atlético, né? O Inter eliminar o River é extremamente normal, mas o River, até porque fez grandes investimentos para tentar ganhar a Libertadores e não conseguiu, né? Mas todo mundo esperava uma semifinal River e Flamengo e caiu o Fluminense e Inter. Então, cara, a gente espera um Inter diferente, né? Com mais agressividade com a bola, principalmente, né? Não aquele Inter que vai especular o jogo, esperar uma bola qualquer e tentar um contra-ataque, a gente não espera isso aqui. É uma equipe extremamente fechada que vai impedir o Fluminense de qualquer maneira. Essa é a sensação que eu tenho visto de amigos tricolores, minha também, na galera aqui do Netflu. É o confronto mais difícil que o Fluminense vai ter, mas também, sem nenhuma falsa modéstia, a gente entende que o Fluminense leva um ligeiro favoritismo em função do trabalho que vem sendo feito já há mais de um ano. O Fluminense se montou, hoje tem um elenco mais robusto do que tinha até antes do meio do ano. O Fluminense foi ao mercado, contratou alguns jogadores interessantes, né? Vieram o uruguaio, o Léo Fernandes, como eu disse mais cedo. Veio o Danielzinho do Bahia, que também é um jogador de boa composição de elenco. O Johnny Gonzalez ali, mais ou menos. O Diogo Barbosa, que está jogando muito bem como lateral esquerdo. Então, assim, o Fluminense conseguiu qualificar o seu elenco e o Diniz
flexibilizando um pouquinho o modelo, fazendo uma equipe muito mais vertical, muito mais propositiva até do que anteriormente. E no Maracanã, que é o nosso grande... assim, é uma simbiose absurda, vai ter mais de 65 mil pessoas lá, certamente, e a torcida está apoiando muito, sabe, desse momento, então não tem espaço para vaia, para crítica, e se o Fluminense, por exemplo, não for bem, né, nos 20, 25 minutos iniciais contra o Inter, a torcida não vai ficar reclamando, vai apoiar, então, agora, a gente vai esperar talvez o nosso pior adversário nesse momento, mas entendendo que o Fluminense, ao contrário talvez de outros períodos, tem uma condição real de conseguir essa classificação para a final. A diferença agora não tem vergonha. Sair para o Olímpia não é muito legal, apesar de ser um clube tricampeão de Libertadores, mas assim, é um time muito fraco. O Argentino Júnior, que é mais forte do que o Olímpia, o Fluminense classificou por causa do Samuel Xavier, mas também, né, seria eu poderia considerar uma vergonha. Sair para o Inter não é vergonha, claro que não, mas acho que a gente hoje tem uma condição de encarar o Inter e olhar, sabe, olho no olho. A gente não vai olhar para o Inter nem para baixo e nem para o alto, a gente vai olhar aqui. Vão ser um confronto de dois clubes muito fortes. Não, mas é que a gente... O Lucas até pode até me ajudar também, mas é meio... Eu tô contigo no sentido de vai ser... Primeiro que a gente sempre diz assim, ó, todo mundo de repente tá apostando, né? 4x4, 5x5, 6x6, vai dar gol para tudo que é lado. Muito pelo contrário, a gente está pensando muito mais num jogo de Copa, né? O jogo que todo mundo vai aglutinar ali, se der 1x0 é muito já, né? Porque mesmo com duas características ofensivas, são dois técnicos que conseguem ser estrategistas quando precisam. Não tem? Não, cara, jogo com brasileiro, assim, me perguntaram, você prefere o Bolívar, a famigerada altitude ou o Inter? Eu falei, meu amigo, eu quero o Bolívar. Ah, mas é difícil de ganhar lá na altitude. O que o Inter fez foi uma exceção, e foi mesmo, né? Eu acho que nos últimos 18 jogos, o Olímpia tinha vencido 17, né, lá na altitude, alguma coisa assim, né? Isso, o Bolívar perdeu para brasileiro 3 vezes só lá, né? Pô, então assim, aí vai falar, então você... Cara, o Bolívar lá talvez a gente perca, mas aqui vai dar um chocolate, pô. Então assim, tu vai preferir um Inter, um Palmeiras, um Flamengo, que é um jogo que pode acontecer de tudo. O Inter pode chegar aqui no Rio ganhar, e o Fluminense no Beira-Rio ganhar, pode empatar, pode dar tudo. Assim, esses confrontos sem prognóstico eu não quero, pô. Eu quero um confronto que a gente entre como favorito amplo. Eu gosto de favoritismo. Esse negócio de que não tem favorito. Falei, tudo bem, não tem favorito, talvez Inter e Fluminense, como eu falei. Eu acho que nós temos um ligeiro favoritismo em função do trabalho desenvolvido há muito tempo. É muito mais consolidado, claro. É muito mais consolidado. Mas é um favoritismo que daqui a pouco é de 1x0 no Maracanã e uma decisão no Beira-Rio. Tenho certeza que o Fluminense não queria decidir no Beira-Rio, por exemplo. Exatamente. Se o Fluminense ganhar de 1x0, eu vou ficar feliz da vida. Exatamente. A gente tá levando uma vantagem, bicho, sabe? Então, assim, é a mesma coisa. Acho que se o Inter empatar com o Fluminense, eu vou, porra, a gente precisa só ganhar aqui, só, né? Mas, pô, tá bom. Então, assim, eu não queria esse confronto, claro que não. Não queria nenhum confronto contra times fortes, times grandes, de maneira nenhuma. Então, assim, eu acho que vão ser jogos legais. O Kudê não é humano. Eu não sei se a gente vai ver esse jogo mais, assim, amarrado. Eu acho que não, espero que não. E, cara, eu sou um amante do futebol. Eu sou apaixonado pelo Fluminense, mas eu amo futebol. Eu quero ver jogo bom. Eu quero ver jogo chato. Quero me divertir, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter 2 jogos muito legais, cara. Eu tô com uma expectativa bem alta. Não, muito bom. A gente mantém a invencibilidade do Fluminense lá no Maracanã, 1x1, e a decisão aqui no Beira-Rio. Pode ser, Leandro? Fica assim? Não? Não, pode ser? Dessa vez não, meus amigos. Dessa vez não. Bom, vocês já ganharam uma, olha só. Vocês têm um título com o nosso Abelão, que é o de vocês também. Ganharam o Mundial com o Gabiru, pô. Bicho, vocês zeraram a vida, pô. Eles ganharam o Mundial com o gol do Gabiru. Pô, deixa a gente ser feliz um pouquinho agora. A gente não tem, falta esse título pra gente conseguir aí mais, quem sabe. E é um ano diferente, né, amigos? Quem ganhar a Libertadores esse ano vai jogar 2 mundiais, né? 2 mundiais, sim. Então, assim, além da Recopa, né? Então, abre-se um caminho aí muito legal. Mas então tá, galera, muito obrigado por todo mundo que esteve conosco aqui nessa noite de sábado. Agradecer demais também aí, como o Lucas disse, né, o nosso sócio Leandro Dias aí, quando os assuntos são ligados à Fluminense. Muito obrigado pela tua participação aqui, cara, por aceitar nosso convite, bater esse papo, e toda a sorte do mundo aí
para a Netflu, né, e continuar a continuidade também do trabalho de vocês. A gente sabe o quanto é legal, né, fazer um jornalismo identificado e também o quanto é difícil, né? Então a gente também deseja tudo de melhor aí para o Netflu, Leandro. Obrigado, Alexandre, Lucas, vocês assim, são caras que eu admiro, fazem um trabalho muito importante, não só para o internacional, para a torcida, mas para o jornalismo, né, com muita seriedade. É fácil hoje propagar fake news, colocar um monte de notícias aí inverídicas para ganhar like. Então, se manter fiel aos princípios, acho que é sempre muito importante. Obrigado pelo convite, sucesso para vocês. Dessa vez não vou desejar um sucesso para o Inter, eu quero meu tricolor campeão. Forte Pode ser na abraço, quando quiser à quarta-feira disposição. contra o São Paulo, a gente ganha. Tá precisando ganhar no Brasileiro, depois a gente vai. Depois a gente vê. Passito a passito, ok? Mas então tá, gente. Um forte abraço para todo mundo. Cuidem-se aí nesse sábado à noite. Não façam nada que eu não faria. Mas a gente volta amanhã, domingão, a partir das 8 horas, com o Entre Vozes, beleza? E aí tudo com a expectativa já de enfrentar o São Paulo no dia 13, lá na nossa casa, né? Se tudo der certo, com mais de 30 mil, 35 mil, que é a expectativa da direção do Inter. Não esquece, tem promoção de ingresso para esse jogo contra o São Paulo no dia 13, né? Sócio leva também um acompanhante no 0800, beleza? A gente se fala amanhã. Forte abraço. Tchau.